A graça e a paz aos meus amados e queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Neste culto nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de, mesmo não estando juntos fisicamente da igreja, nós estamos no coração em Cristo Jesus, unidos em um só coração. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando com os irmãos. Nós estamos nesses dias de pandemia, com as dificuldades de estarmos juntos, mas nós sabemos que Deus está provendo todas as coisas. Em breve estaremos juntos e podemos glorificar a Deus juntos também, mas isso, nós estamos distantes, não impede que nós venhamos a cultuar o nosso Deus, a louvar o nosso Deus. Quero pedir aos irmãos que nós continuemos a ler a palavra de Deus, a cultuar ao nosso Deus, a orar a Deus, sempre nas nossas casas, fazer os nossos cultos domésticos, estarmos sempre juntos em um só coração. E nós temos essa oportunidade nos cultos, na escola dominical hoje de manhã, e agora no culto à noite também nós teremos esta oportunidade. E nós temos também os estudos durante a semana, nas terças-feiras na terça-feira a reunião de oração e na quinta-feira o estudo bíblico. Então nós vamos orar mais uma vez, louvando ao nosso Deus, engrandecendo o nome do nosso Pai e agradecendo Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só coração. Deus Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que tem nos sustentado, Deus grande, Deus que renova todas as Tuas misericórdias nas nossas vidas todos os dias, nós estamos aqui diante de Ti para cultuar, louvar, engrandecer o Teu nome. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por esta oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de juntos, ó Pai, podermos estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e podemos assim, ó Deus, cada dia mais estarmos nos aproximando de Ti, que possamos, ó Deus, estarmos mais em comunhão nas nossas casas, estarmos em comunhão, ó Deus, contigo principalmente, ó Deus, por onde nós passarmos, a nossa vida seja, ó Deus, um testemunho vivo, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais que vivemos aqui nesta terra, dar este testemunho de amar os nossos irmãos, fazer que a Tua palavra seja conhecida aos corações, ó Pai, daqueles que ainda não conhecem, daqueles que estão, ó Deus, distante, afastado de Ti. Nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, neste culto, pedimos a Tua unção sobre as vidas, ó Pai, que estarão sendo usadas aqui neste culto pelo Ministério de Louvor, pela pregação da palavra que será ministrada nesta noite. Nós oramos a Ti, ó Deus, nesta noite, agradecidos, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Deus, nos restaurado, o Senhor tem nos santificado, que, ó Deus, mesmo não frequentando a igreja fisicamente no dia a dia, nos domingos, durante a semana, mas nós estamos nas nossas casas, ó Pai, lendo a Tua palavra, estamos orando, estamos, ó Deus, cada dia mais aproximando de Ti, aproximando nossos filhos, nossa família do Senhor. Que o Senhor ajude-nos, ó Deus, que venhamos a cada dia mais a ter forças e buscar mais no Senhor, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Perdoa, assim, as nossas faltas, nossos pecados, e assim nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço aos amados irmãos que aí nas suas casas, que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ver do verso 1 ao 13. 2 Timóteo, o capítulo 2, do verso 1 até o 13. Vamos fazer essa leitura prestando bastante atenção daquilo que Deus está nos falando através da sua palavra. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 13, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
O lavrador que trabalha deve ser primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória, fiel a esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. E se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus esteja nos trabalhando nas nossas vidas através desta palavra e abençoe a sua vida na sua casa, abençoe a minha vida, a todos nós. Neste momento nós estaremos passando para o Ministério de Louvor, que estará ministrando 2 cânticos e depois nós teremos a pregação da palavra. Olá, meus irmãos, boa noite. Espero que tudo esteja bem com vocês, com suas famílias. E neste momento vamos entoar o hino de número 164. Santo nome incomparável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Agora nós vamos cantar em espírito e em verdade, sabendo que para adorar a Deus nós não precisamos estar reunidos fisicamente no mesmo local. Isso é bom, isso é importante, mas devido às situações, às circunstâncias que estamos vivendo, isso não impede nada que nós estejamos em casa sozinhos ou reunidos pela internet de uma forma para cultuar a Deus. Essa é a nossa obrigação em vida, porque como o próprio Jesus falou que os verdadeiros adoradores dele iriam adorá-lo em espírito e em verdade, independente do lugar. A questão é onde seu coração está, como sua vida flui, para quem ela flui. Então nós devemos entoar louvores a Deus, viver a Deus. Amém? Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Queria convidar o presbítero Otoniel, a gente vai orar aqui. Ele irá trazer-nos a palavra abençoada do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Jesus. E sabemos que o Senhor está conosco. E sabemos que o Senhor, ó Deus, quer falar conosco. Quer dizer as coisas do céu aos nossos corações e às nossas mentes. Por isso, Deus, nós te agradecemos porque podemos louvar e bendizer o Teu santo nome. E também te agradecemos pela palavra que o Senhor trará a cada um de nós. Faça, ó Deus, da boca do Otoniel a Tua boca nesse instante. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Como é bom sentir o friozinho na barriga. Como é bom sentir as pernas tremendo. Respeito, cuidado com as coisas de Deus. A gente sabe quão grande é o tamanho, a responsabilidade que é poder falar a respeito das coisas de Deus. Então ainda é gostoso sentir esse friozinho na barriga, é gostoso sentir essa responsabilidade. E eu gostaria de dividir com os irmãos alguns textos que embasam, que vão sustentar a nossa oratória. E para começar, eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias, Mateus capítulo 8. Nós vamos ler vários textos, mas todos eles para sustentar, todos eles curtinhos, para poder sustentar a nossa defesa aqui. A primeira delas, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que fala sobre o leproso. É um texto bastante conhecido, tenho certeza dos irmãos, mas nós vamos ler tanto esse texto quanto outros 4 textos que vão embasar a nossa argumentação. Bem, falta aquele barulhinho, né, de Bíblias, de páginas e folhas se mexendo aí, mas vamos lá. Mateus 8, versículos de 1 a 4. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo.
E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta de Moisés, que Moisés orientou para servir de testemunho ao povo. O leproso, então, a lepra é uma doença naquela época incurável, e ele sabia que não tinha cura, que tinha um mal em si e que aquilo estava consumindo a vida, estava consumindo a carne dele, e de acordo com a lei ele teria que se afastar da sociedade, da família, e por onde ele passasse, ou as pessoas que se aproximassem dele, ele tinha que se dizer imundo, porque tinha aquela doença era contagiosa, e ele teria que se afastar. De acordo com a lei, de tempos em tempos ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia declarar então que ele continuava doente ou que ele estava curado, e de qualquer maneira ele teria que se apresentar ao sacerdote. Um outro texto, ou uma outra passagem, é a do centurião, está em Mateus 8 também, a partir do versículo 5, a cura do criado do centurião. Mateus 8, a partir do versículo 5. Acompanha comigo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que aos filhos do reino serão levados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mais uma vez, no cenário do centurião, uma enfermidade, uma doença, um mal aparentemente incurável, e a vinda ou o desespero do centurião à procura de cura, à procura de uma solução para aquele mal. Então ele vai até Jesus, e por ser romano ele não se achou digno de que Jesus fosse até a casa dele, e pediu então, ele falou: olha, eu sou militar, eu tenho algumas rotinas na minha vida, onde eu tenho pessoas que estão sujeitas a ordens, e eu digo, um faz isso, o outro faz aquilo, e eu tenho certeza que a autoridade, ele reconhecendo a autoridade de Cristo, eu tenho certeza que com uma única palavra que o Senhor mandar, eu não preciso nem ir lá, uma palavra que o Senhor mandar, vai acontecer, porque eu faço isso no meu dia a dia, e eu tenho autoridade em relação aos meus soldados, em relação àqueles que são meus servos, mas o Senhor tem autoridade sobre a cura, o Senhor tem autoridade sobre a salvação, o Senhor tem autoridade porque eu tenho visto, eu tenho ouvido falar a respeito de Jesus. Então, quando eu estou pedindo, é porque eu sei que se o Senhor mandar com uma palavra, essa palavra vai ter resposta, vai ter solução para o meu problema, porque eu já ouvi falar de Jesus. Bacana isso. Outra passagem, Marcos capítulo 9, deixa eu marcar essa aqui que eu vou voltar nela depois. Marcos capítulo 9, vai falar da filha de Jairo. Marcos 9, 18. Vou ver se eu não estou falando bobagem aqui, porque eu estou pegando referência, então. Eita Senhor. Eu estou enrolado. Está aqui, ó. É Mateus 9, 18. Eu falei Marcos, mas é Mateus. Mateus 9, 18. Pedido de um chefe. Bem, me perdoe. Mateus 9, 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe as mãos sobre ela
e viverá. Aí lá no versículo 22, tendo Jesus chegado à casa de Jairo, do chefe, e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Mais uma vez uma enfermidade, mais uma vez algo sem solução, mais uma vez o desespero pela procura de Jesus, porque dele, ou se ouviu que dele poderia ter solução para tudo e que ele fazia milagres. Então a filha de Jairo, doente, Jairo no desespero de buscar uma solução para algo incurável. Um outro texto aqui também em Mateus, versículo 19, na sequência, eu fui pegando uma sequência do outro. A cura da mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. 12 anos padecendo de uma hemorragia, de um sangramento. Especulando-se a história dessa mulher, viu-se que ela já tinha, no outro evangelho, comparando, ela já tinha gastado boa parte das suas economias em função de tentar buscar uma solução, uma cura. E ela já tinha esgotado praticamente todos os seus recursos, mas ouviu falar de Jesus. E ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro daquela solução. De novo, uma doença que ela já tinha, por tanto tempo, buscado solução, não tinha achado solução, não tinha achado cura, mas ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus, eu vou atrás desse Jesus, eu vou atrás de uma solução, eu vou atrás de uma cura para mim. E ela, consigo mesmo, a fé ou a motivação de falar assim: olha, eu não preciso, assim como o Jairo, eu não preciso nem que ele se volte para mim, né? Eu só preciso tocar, eu só preciso chegar perto a ponto de tocar, e eu sei que esse Jesus, porque eu ouço falar, porque eu conheço a fama de Jesus, eu sei que se eu tocar nele, é o suficiente para que isso me cure. E ainda agora em Marcos mesmo, né? Marcos 10, vamos falar de Bartimeu. Marcos 10, 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos ler toda a história não, mas eu quero focar aqui, no início. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Grandes ensinamentos, mas mais uma vez quero focar numa doença ou num mal que aparentemente não tinha cura. Bartimeu era cego de nascença, algo que não tinha cura, algo que não tinha solução. Mas ele falou assim: olha, quando Bartimeu entendeu que quem estava passando por ali era Jesus, ele desesperou e começou a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Porque ele já sabia, alguém já tinha contado para ele, ou ele tinha escutado histórias a respeito da pessoa de Jesus.
Então, ele não, apesar de outras pessoas, o texto fala que a multidão, as pessoas que estavam próximas dele, falaram: não, Bartimeu, fica quieto aí, para de fazer barulho. E quanto mais falavam para ele se intimidar ou para ele se retrair, mais ele gritava. Não importa o que as pessoas ou o que a multidão estava falando, era Jesus que estava passando por ali. Era a solução. Era quem podia curar. É esse sentimento. Cada uma dessas pessoas, o leproso, a sua doença incurável, o afastamento da sua família, da sociedade, o centurião que tinha um servo amado, que estava à beira da morte, também com a doença incurável, a filha de Jairo, já às beiras da morte, tanto que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, as pessoas falaram: não precisa mais não, já morreu, não é? Mas Jairo cria, Jairo acreditava que a pessoa de Jesus, a presença de Jesus faria diferença. A hemorrágica, 12 anos, lutando, gastando, se desgastando, com todo esse problema de um fluxo de sangue, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de uma solução. E não importa o que estava perto, onde ela estava, onde ela morava, ela veio para a região onde Jesus estava e procurou se encontrar com ele, porque na pessoa de Jesus, solução, na pessoa de Jesus, uma possibilidade para o que era impossível, uma cura. E eu quero voltar, antes de fechar, no leproso. De cada uma dessas pessoas, ou de cada uma dessas situações, várias coisas nós podemos trazer para as nossas vidas. Várias. Mas eu queria focar no leproso. Por causa da situação emocional da vida daquela pessoa. Uma doença incurável. Não é? E todos que se aproximavam dele, ele tinha que dizer, ele tinha que gritar para que todos soubessem que ele era impuro, que ele estava impuro por causa daquele mal, ou por causa de algo ruim que estava nele. E ele tinha que dizer: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. No seu coração ele tinha uma solução: Jesus. Eu sou impuro, eu não tenho cura, eu não tenho solução para mim, senão Jesus. Por que eu quero usar o exemplo do leproso? Porque nós temos uma natureza enferma. Eu acho que a palavra mais adequada no momento é essa, já dentro do contexto que a gente falou, de cada uma dessas personagens, de cada uma dessas situações. Nós temos uma natureza pecaminosa. Imagine você comparando a sua doença ou o seu mal, ou a sua natureza pecaminosa como um mal físico mesmo, uma moléstia, e você precisasse dizer isso para as pessoas. É uma realidade, você é pecador, você tem a natureza pecaminosa. Mas imagine isso no lugar do leproso, e para todo mundo que chegasse perto de você, você tivesse que gritar e falar assim: eu sou pecador, e a minha doença é um mal incurável. A minha doença, a minha natureza é algo que eu não controlo, assim como as outras enfermidades, assim como os outros males, é algo que eu não tenho solução. Eu sozinho não tenho solução para ela. Não tenho como curar. Mas tem algo que pode, tem alguém que pode solucionar o seu problema. Assim como ele curou a lepra, assim como ele curou o servo do centurião, assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, assim como ele curou a hemorragia da mulher de 12 anos, assim como ele curou a cegueira de Bartimeu, ele pode curar o seu mal. Mas você sozinho não tem como fazer, você sozinho não tem como buscar a solução. Mas Jesus é a solução. Assim como cada uma dessas pessoas ouviu falar da pessoa de Jesus, e você tem ouvido falar da pessoa de Jesus, e o desespero, assim como Bartimeu: não é Jesus que está passando perto de mim, então eu vou me levantar e eu vou, ainda que eu caia, sei lá o que tem na minha frente, eu vou gritar e eu vou clamar, eu vou suplicar o atendimento, a atenção de Jesus, porque Ele tem solução para mim. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Nós temos que suplicar a presença de Cristo, nós temos que suplicar o cuidado de Cristo, porque Ele tem solução para as nossas vidas. Eu tenho uma doença incurável, eu tenho um mal incontido em mim, que é a minha natureza pecaminosa. E eu sozinho não vou conseguir lutar, eu sozinho não vou conseguir curar, eu sozinho não vou conseguir resolver esse problema. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Jesus venha e opere em mim um milagre, porque só Ele pode. Só Ele tem solução para isso. Existe essa cura, existe essa solução, existe um tratamento. É Jesus. Então, meu irmão, não importa em que situação você está, qual a gravidade, quanto tempo, se 12 anos,
como a hemorrágica, se você nasceu assim, que é o que a Bíblia ensina, sua natureza pecaminosa, uma vez que você já foi concebido com a natureza pecaminosa, como Bartimeu já nasceu cego, ou se você não tem, se você tem se sentido como leproso. Olha, eu tenho algo em mim que é muito grave, que está me consumindo, que tem me afastado da minha família, que tem me afastado da sociedade. Posso falar do corona? Posso. É só um dos exemplos. Mas não importa o mal que tem te assediado, o mal que tem te acometido. Tem solução. Para todas essas coisas, para todas essas situações, por mais difíceis que elas sejam, por mais que isso tenha atrapalhado, por mais que isso tenha te ferido, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja no seu dia a dia, seja na escassez, como Paulo diz em Filipenses, seja na abundância, mas tudo aquilo que tem acontecido, tem acometido a tua vida, tem solução. E a solução é a mesma, é Jesus. Ele tem solução, Ele tem a cura, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode restaurar a sua carne, Ele pode restaurar a sua fé, pode restaurar a sua família, Ele pode todas as coisas, que é o que Paulo fala em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão, há solução. E a solução para tudo, para todas as coisas, para todas as circunstâncias, não importa o tempo que você tem sofrido, não importa a dificuldade que você tem passado, é Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus derrame sobre nós a sua graça, que nós possamos nos firmar, calcar os nossos pés, sendo guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é a solução. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, querido. Boa noite para todos. É com essa alegria, nesse espírito de saber que Cristo é o centro do nosso viver, do nosso louvor, da nossa adoração. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem disse o presbítero Toniel nessa mensagem tão alentadora, exortadora, nos desafiando a confiar, a esperar, a buscar em Deus a direção, a solução de todos os nossos problemas, porque só em Cristo há verdadeira esperança e paz. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso presbítero Toniel, que de maneira tão simples, humilde, mas tão cheia de profundidade, espiritualidade, nos trouxe essa palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar, você que está aí nos ouvindo, você que está aí na sua casa. Nós vamos orar pela família, nós vamos orar por você, para que a palavra de Deus cresça na sua vida, para que a palavra de Deus ilumine toda a sua vida, que as suas decisões sejam pautadas na palavra de Deus. Não tome decisão, não pense que Deus te deixou, que você está sofrendo sozinho. Como bem disse a mensagem, Deus está contigo, só Ele pode te ajudar. Não tome decisões em cima das suas emoções, de raiva, de ira, de qualquer situação que possa estar sobre a sua vida, mas confie, espere em Cristo, no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração, a sua vida, porque tudo posso naquele que te fortalece, que nos fortalece. Vamos orar. Pai celestial e bendito, em nome de Jesus, nesta hora nós como igreja estamos aqui diante do Senhor, mesmo nessa quarentena, nesse isolamento social, pedindo a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite, nos equipe para enfrentarmos o dia a dia nesta terra. Pedimos a iluminação, o entendimento, a graça do Senhor, que venhamos transbordar no pleno conhecimento da Tua vontade, que Tu nos conceda, ó Pai bendito, o espírito de discernimento, para que possamos entender com inteligência, com graça do Senhor, a Tua vontade. Nos ajude a viver de modo santo, de modo digno desse Evangelho, mesmo diante do sofrimento, das provações, das dificuldades, que possamos estar esperando, confiando, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, nos fortalecido. Eu rogo por esta família agora que está nos ouvindo, que está nos vendo, em nome de Jesus, abençoe esse pai, essa mãe, esses filhos, essa família, Senhor. Abençoe meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia, aqueles também que estão nos ouvindo, que a Tua graça continue a ser abundante na vida
vida dessa família da segunda igreja, de todos esses que estão nos ouvindo. Que a misericórdia do Senhor repreenda, Senhor Deus, todo dardo inflamado do maligno, toda ação satânica contra as nossas famílias. Ó Deus, que a nossa casa é lugar de paz, que a nossa casa é lugar de comunhão, de diálogo, de perdão, de recomeço, de vivermos a vida digna, Senhor, porque o Senhor reina em nossas vidas pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós agradecemos por mais um domingo, Senhor, por mais um momento do encontro dos presbíteros da segunda igreja estarem aqui unidos, pela ajuda, o apoio do nosso querido irmão Jardiel, do presbítero André, do presbítero César, do presbítero Júnior, do presbítero Doniel, do pastor Cleudimar, da minha vida, dos pastores da nossa congregação, que tem nos sido bens, pastor Davi, ó Deus, pastor William, ó Deus, derrama graça, pastor José, que nos trouxe a mensagem hoje pela manhã, na nossa escola dominical. Abençoa, Senhor, os teus filhos, suas famílias, nossa igreja, o nosso presbitério, nosso sino, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o teu povo, os nossos governantes, ó Pai, pedimos a tua bênção sobre o teu povo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.